E nós que estamos aqui vamos partilhar a palavra de Deus. Quantos amam a palavra de Deus? Aleluia. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6. Mateus capítulo 6. Só para você entender o contexto, Mateus capítulo 6 está dentro de um grande sermão que o Senhor Jesus pregou, que é o chamado Sermão do Monte. Um dos lugares onde Jesus pregou, que não era a sinagoga. Ele estava pregando numa montanha e ficou conhecido como Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, 6 e 7. E dentro desse sermão, ali no capítulo 6, o Senhor Jesus disse o seguinte, versículo 33, Mateus 6, 33, eu vou ler na Nova Versão Transformadora, que diz assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Vou ler mais uma vez, presta atenção. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Você pode baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Senhor Jesus, Senhor, amamos a Tua palavra, amamos a Tua presença, e não existe melhor lugar de estar do que contigo. Estar contigo é um lugar onde estamos protegidos, guardados, alimentados, fortalecidos. E nós queremos nesse lugar, Senhor Jesus, ouvir a Tua voz, ouvir as Tuas palavras, porque sabemos que a Tua palavra nos alimenta, e não sairemos deste lugar da mesma forma como chegamos, mas seremos transformados por ela, lavados por ela. Por isso, Senhor, fala conosco, para o louvor da Tua glória, em o nome de Jesus, amém. Você pode dizer amém? Amém, aleluia. Nesse texto, o Senhor Jesus, Ele fala algo, e eu quero que você tome isso para você, que Ele diz assim, no versículo, eu quero ler de novo: busquem em primeiro lugar, diga comigo, em primeiro lugar, o reino de Deus. Olha aqui para mim, se o Senhor Jesus está dizendo que o que nós devemos buscar em primeiro lugar é o reino de Deus, significa que isso é muito importante, sim ou não? Agora eu vou te fazer uma pergunta, porque Ele disse para buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. Agora eu vou te fazer uma pergunta: o que é o reino de Deus? Porque se é em primeiro lugar que eu tenho que buscar, eu pelo menos preciso ter uma ideia do que é, sim ou não? Agora, se eu te perguntar, você não precisa responder, mas só para você meditar: o que é o reino de Deus? O que você me responderia? O reino de Deus é a IURD. Não é não, irmão. O que é o reino de Deus? Porque nós, como filhos de Deus, como servos do Senhor Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, se Ele nos disse que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, eu preciso saber o que é, para eu verdadeiramente buscar em primeiro lugar. Porque eu posso te dizer uma coisa, com toda certeza, que nos dias que nós estamos vivendo hoje, a maioria dos cristãos não tem buscado o reino de Deus em primeiro lugar. Pra você ter uma ideia, existe uma ideia, uma ideologia que algumas pessoas colocam, infelizmente, que é uma escadinha de prioridades: Deus em primeiro, a família em segundo, o trabalho em terceiro e a igreja em quarto. Alguém já viu isso em algum lugar? Ainda bem que você não viu, meu irmão, glória a Deus, você não perdeu nada. Mas tem muitas pessoas que têm essa escalinha de prioridade, que deixa eu te falar, isso não está na Bíblia, irmão. O que está na Bíblia é, em primeiro lugar, o reino de Deus. Agora, claro, nós precisamos saber o que é o reino de Deus. E a palavra de Deus, o Senhor Jesus, Ele nos ensina em muitas passagens falando acerca do reino de Deus. Nós nunca vamos conseguir ter uma ideia plena do que é o reino de Deus, porque nós somos limitados. Mas muitas vezes o Senhor Jesus disse, se você for olhar nos evangelhos, Ele disse: o reino de Deus é semelhante a, o reino de Deus é como. Ele sempre pega referências e comparações para tentar, de alguma forma, nos passar a ideia do que é o reino de Deus. Mas o fato é que nós devemos buscar entender. Por isso hoje nós vamos iniciar uma série de mensagens falando a respeito do reino de Deus. Porque se nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar,
Nós precisamos ter uma ideia do que é. Amém? Por isso eu quero que você pegue a sua Bíblia agora, abra lá em Marcos no capítulo 9, e eu vou compartilhar essa palavra baseada num livro, e esse livro tem o título da mesma palavra de hoje, que é O Reino de Ponta Cabeça. Não sei se alguém já leu esse livro. Se você não leu e quiser ler, depois eu posso te passar em PDF, aí a gente corta essa parte aí. Eu creio que você vai ser muito abençoado. Eu já comecei a ler, não terminei ainda, mas é um livro que fala a respeito do reino de Deus. E o título desse livro, até o autor do livro, no início do livro, ele fala que esse título nasceu no coração dele, porque ele estava dando uma aula, e ele começou a falar sobre o reino de Deus, e um dos alunos falou assim: meu Deus, esse reino de Deus parece de ponta cabeça. Porque nós fomos criados com uma ideia a respeito de reino, muitas vezes baseada no mundo. Existe uma ideia aí fora, e mesmo em meio a alguns cristãos, eles falam a ideia, que não é uma mentira, é uma verdade, que você deve reinar em vida, sim ou não? Nós devemos reinar em vida. Só que muitas vezes nós achamos que reinar em vida é eu ser rico, eu tenho um nível de influência muito grande aí fora, diante da grande sociedade. Não que é errado você ter, não é errado você ter, você pode ter, mas isso não define o que é reinar em vida segundo ao reino de Deus. Que eu falo, se reinar em vida é você ser rico, próspero. Então o apóstolo Paulo estava perdido, porque ele terminou a vida dele na prisão. Mas o apóstolo Paulo reinou em vida. Ele disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Opa, ele reinou em vida. Por isso o reino de Deus tem uma ideia completamente diferente do que é do mundo. Quantos estão entendendo? E aqui em Marcos, no capítulo 9, nós vamos ler a partir do versículo 33, onde o Senhor Jesus ele começa a ensinar os discípulos dele, falando a respeito do reino, ideias do reino, princípios e valores do reino. Diz assim a palavra de Deus, Marcos 9, a partir do verso 33, diz assim: depois que chegaram a Cafarnaum e se acomodaram numa casa, Jesus perguntou a seus discípulos sobre o que vocês discutiam no caminho. Que Jesus gostava de saber o que os outros ficavam falando, né? Tem gente que fala assim: não me importa o que os outros estão falando. Jesus se importava, ele perguntava, e perguntou várias vezes. 34. Eles não responderam, pois tinham discutido sobre qual deles era o maior. Olha que infantilidade, né? Quem que é? Não, eu que sou maior. Não, porque eu... Meu Deus. 35. Jesus se sentou, chamou os 12 e disse: quem quiser ser o primeiro, que se torne o último. Eita, ao contrário esse negócio, não? O último, e seja servo de todos. A palavra servo aqui, se você for no original grego, a palavra usada é doulos, que é a mesma palavra usada, sabe para quê? Escravo. Vamos continuar lendo. Então, colocou uma criança no meio deles, tomou-a nos braços e disse: quem recebe uma criança pequena como esta, em meu nome, recebe a mim. E quem me recebe, não recebe apenas a mim, mas também ao meu Pai que me enviou. João disse a Jesus, 38, mestre, vimos alguém usar o seu nome para expulsar demônios. Nós o proibimos, pois ele não era do nosso grupo. Não proíbam, disse Jesus. Ninguém que faça milagres em meu nome falará mal de mim a seguir. Quem não é contra nós é a favor de nós. Eu lhes digo a verdade: se alguém lhes der um simples copo d'água, porque vocês são seguidores do Cristo, essa pessoa certamente será recompensada. Mas se alguém fizer um desses pequeninos que confiam em mim cair em pecado, seria melhor que lhe amarrassem ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse jogado ao mar. Se sua mão o levar a pecar, corte-a fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas uma das mãos, que ser lançado no fogo inextinguível do inferno com duas mãos. Lá os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. Se seu pé o levar a pecar, corte-o fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas um pé, que ser lançado no inferno com os dois pés. Lá os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. Se seu olho o levar a pecar, lance-o fora.
É melhor entrar no reino de Deus com apenas um dos olhos, que ter os dois olhos e ser lançado no inferno. Lá, os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga, pois cada um será provado com fogo. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? Tenham entre vocês as qualidades do bom sal e vivam em paz uns com os outros. Aleluia. Então nós vemos aqui, dentro desse contexto, os discípulos eles começaram a discutir entre si para tentar saber quem era o maior. Eu fico imaginando essa cena, Pedro falando: não rapaz, eu que sou maior, eu sou o mais velho, eu que mando aqui, eu que tive revelação de tu és o Cristo. E João podia falar: não, eu que sou maior, porque eu sou mais íntimo, eu sou mais chegadinho de Jesus. Cada um poderia ter o seu argumento de achar que era o maior. E Jesus, vendo isso, é interessante que Jesus não os repreendeu. Jesus aproveitou a oportunidade para ensiná-los como é que funciona no reino de Deus. E nós vamos ver esses princípios, porque isso é para nós. Amém? E nós vamos ver alguns princípios, 5 princípios, que revelam aqui o reino de Deus. Quantos querem buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Então a gente precisa entender como é que os princípios do reino de Deus funcionam. E o primeiro deles é justamente que no reino de Deus não há lugar para grandeza pessoal. Nós lemos ali no versículo 33 e 34, onde ele diz assim: depois que chegaram a Cafarnaum, se acomodaram numa casa. Jesus perguntou aos seus discípulos: sobre o que vocês estão discutindo? Eles não responderam, pois tinham discutido sobre qual deles era maior. Jesus tinha visto a discussão deles. Jesus já sabia de tudo, porque o Senhor Jesus sabe tudo. E o Senhor Jesus aproveitou para ensiná-lo: ei, aquele que quiser ser o maior, seja aquele que serve. E a palavra serve aqui é servo de doulos, que é escravo. Nós temos uma ideia geralmente, quantos gostam de ir em restaurante aqui? Isso, aleluia, eu também gosto, um bom restaurante. Eu não gosto de ir em restaurante ruim, que aí depois eu lembro que tinha um bom lá perto. Você chega no restaurante, quando você chega e senta lá na mesa, sempre tem aquele que vem servir, né? O Pedro trabalhou muitos anos nessa área. E na nossa ideia, aquele que está sentado à mesa é mais importante. Sim ou não? Porque o outro está o quê? Está apenas servindo. Mas o Senhor Jesus está dizendo que no reino de Deus é o contrário. O que serve é maior do que o que está sendo servido. Isso não te dá um nó na sua cabeça, não? Andei anos enganado. E é interessante que há um momento na vida do ministério de Jesus, em que Jesus pega os seus 12 discípulos. Irmão, nós estamos falando de Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado. Ele pega os seus 12 discípulos, pega uma bacia de água, uma toalha, e se abaixa para lavar os pés dos discípulos. Pedro, que era o camarada empolgadão, falou: não, Senhor Jesus, o Senhor nunca vai me lavar os pés. E Jesus falou: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí o Pedro era sempre impulsivo, né? Então já lá, aproveita e lava tudo. E Jesus falou: não, apenas os pés. Pedro era muito impulsivo. E Jesus, depois de terminar de lavar os pés dos discípulos, Jesus ensinou para eles: ó, da mesma forma que eu fiz com vocês, façam uns aos outros. Sabe que o ato de lavar o pé, não que a gente tenha que necessariamente fazer isso de forma literal, mas isso na cultura judaica era um contexto natural. Por quê? Naquela época não tinha sapatos, sapatilhas como nós temos hoje, não tinha as ruas calçadas como nós temos hoje, era apenas terra. Então toda pessoa, quando eu chegava na casa de alguém, já era costume ter lá uma vasilha com água, uma toalha, para que antes da pessoa entrar na casa, os pés delas fossem lavados. Só que não era uma pessoa qualquer que lavava os pés, era geralmente um servo da casa. Então já tinha lá o servo, e o servo lavava os pés dos convidados para que eles pudessem entrar em casa. E Jesus faz essa comparação, que na cabeça deles eles já sabiam como é que funciona. Jesus falou: você quer ser o maior? Seja como aquele servo que recebe os convidados e lava os pés para entrar na casa. Era um escravo, irmão. Naquela época ainda tinha escravatura. Era um escravo da casa que servia. Jesus falou: aquele que quiser ser o maior, seja aquele que serve. Certa vez eu ouvi uma história de uma célula, e nessa célula, cada vez era numa casa, né? E eles faziam uma escala para cada célula, quem lavava a louça. Quem já lavou a louça na célula aqui? Glória a Deus para aqueles que têm a máquina de lavar, aleluia. Mas para quem não tem a máquina de lavar,
E aí o que acontece? E naquele dia, o discipulador da célula, né, o que era líder do líder, foi visitar a célula. E naquele dia, o irmãozinho que estava escalado para lavar a louça, na hora que acabou a célula, tiveram a comunhão, chegaram para o irmãozinho: ô irmãozinho, é você que vai lavar a louça hoje. Ele virou e falou assim: eu não lavo louça nem na minha casa, você acha que eu vou lavar na casa dos outros? E disse que nessa hora o líder estava ali com o líder dele, ele aproveitou e chamou a atenção do irmão, brigou com o irmão: isso é um absurdo, irmão, porque você não está disposto, e deu um monte de... E aí ele falou para o discipulador também achou um absurdo, e ele chegou para o pastor e compartilhou com o pastor essa dificuldade. Falou: pastor, isso foi um absurdo, o irmão não está disposto a servir, quer que os outros lavem, e ele mesmo não lava no dia da escala dele. E o pastor falou: e então, o que você fez? Não, eu chamei a atenção dele, sabe, eu repreendi ele, porque isso é um absurdo. Eu fiz certo, pastor? E ele falou: não, você devia ter lavado a louça, porque aquele que quiser ser o maior, seja o que serve. Porque tem gente que na hora que é para servir: não, mas isso não é minha responsabilidade. Aquele que quiser ser o maior, seja o que serve. Ninguém quer, ok, eu vou, eu faço. Essa é a atitude daquele que serve. O maior no reino de Deus é aquele: ninguém quer, eu vou. Ah, mas você já foi 3 vezes. Eu vou a 4ª, porque eu estou aqui para servir. O maior no reino de Deus é aquele que serve. Pergunta para a pessoa: e aí, você serve? Porque o servo que não serve, não serve. Eu falo isso por quê? Porque tem pessoas que não servem em nada, ele só quer ser servido. Pessoas que, não é minha responsabilidade, eu não quero responsabilidade, eu não quero fazer nada, e aí não faz nada. Mas o Senhor Jesus está nos dando o princípio de que o maior no reino de Deus seja aquele que serve, tem que servir. Vai fazer alguma coisa, você vai servir o seu irmão. Ah, mas aquele irmão, não importa, irmão. Você acha que Jesus não lavou o pé de Judas? Estava lá os 12, e Jesus já sabia que ele ia trair. Olha o coração, irmão. Se calhar se fôssemos nós, a gente ia querer aproveitar e cortar o tendão dele, né? Oh, Jesus. Ia falar: agora você não anda mais, infeliz. Mas Jesus lavou o pé de Judas. Porque a questão do servir não tem a ver com a pessoa, tem a ver conosco. O maior no reino de Deus é aquele que serve. Não tem a ver com a pessoa merecer, tem a ver com o meu coração disposto a servir. Havia uma cultura na época de Jesus, porque o povo de Israel estava debaixo do Império Romano. Vocês conhecem essa história? E o Império Romano, eles tinham uma cultura que às vezes, se eles encontravam algum judeu, eles quisessem obrigar o povo judeu a carregar as coisas deles. Inclusive na série do The Chosen eles mostram essa cena, é muito interessante. E eles eram obrigados a carregar por 1 milha as coisas do pessoal do Império Romano, soldados e tudo mais. E Jesus ensinou: se alguém te obrigar a você carregar 1 milha, vai com ele 2. E a série essa cena na série do The Chosen é fantástica, porque eles andaram por 1 milha. No momento tipo, já não temos mais obrigação segundo a lei. E Jesus falou: não, vamos continuar, é até lá que vocês vão, vamos junto. Ao ponto que os soldados ficaram constrangidos, porque o maior do reino de Deus é aquele que serve. E nós servimos uns aos outros, os nossos irmãos. Esse é o valor do reino de Deus. O maior líder não é aquele que é servido, é aquele que serve. Eu sei que às vezes tem líder maluco que fala assim para os líderes: você tem que me servir, você tem que me honrar. Não, o que a Bíblia diz é que o que Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Nós temos que estar aqui para estabelecer o reino de Deus, buscando o reino de Deus. E esse primeiro princípio aqui é o princípio do servir. Fala para quem está do seu lado: você precisa servir, meu irmão. Você vai servir lá na sua célula. Você vai chegar para o líder: o que é preciso para eu servir? Eu estou aqui para servir. Vai chegar na igreja: o que é que precisa? É preciso no café? Estou aqui para servir. É preciso lavar as casas de banho? Estou aqui para servir.
O problema é que tem pessoas que só querem servir. Ah não, esse não é o meu chamado. Mas que chamado, irmão? Nós estamos aqui para servir, fazer o que é preciso. Porque tem alguns que falam, irmão, fica lá com as crianças. Eu não, meu chamado não é com as crianças. Mas se pedir para pregar, rapidinho vai aceitar. Porque isso revela o coração. Nós não estamos aqui para fazer aquilo que nós achamos. Nós estamos aqui para servir naquilo que for preciso. Quantos estão entendendo? Aleluia, aleluia. Segundo princípio que esse texto nos mostra, versículo 35, diz assim: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de... Você está me acompanhando? Olha lá. Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de... Significa que quer ser o primeiro, seja o último. Irmão, o reino de Deus é ao contrário. Tadinho, aquele é o últimozinho. Deus não vê como o homem vê. Você conhece a história do profeta Samuel? Quando ele foi incumbido por Deus para ungir o novo rei de Israel. Vocês conhecem a história? Está lá em 2 Samuel. E Samuel chega na casa de Jessé, pai de Davi. Estavam lá todos os irmãos de Davi, menos Davi. Davi era o mais novinho, caçulinha. Alguém é caçula aqui? Ei, geralmente os caçulas são tudo meio mimados. Será que é? Não sei, né? Vamos ver. Nem todos, aleluia. Mas chega lá Samuel, e a palavra diz que Samuel viu ali alguns irmãos de Davi grandão, era tudo guerreiro. Ele falou, realmente, deve ser esse camarada aqui, olha só. E Deus falou para Samuel, Samuel, você olha a aparência, eu olho o coração. Irmãos, Deus não vê como o homem vê. Deus não está preocupado com a aparência externa, Deus não está preocupado com a grandeza exterior. E Davi, imagina, o profeta Samuel, nós estamos falando do grande profeta da nação de Israel, ter entrado numa casa para jantar, e Jessé chama todos os filhos dele, menos Davi. Você já pensou se seu pai faz o jantar com um convidado, convida todos os seus irmãos e você não? Como é que você se sentiria? Eu sou excluído dessa família, ninguém me ama. Mas Davi não tinha esse coração, Davi era um menino de Deus. E Samuel, depois de Deus ter falado isso para ele, o Senhor falou, não é nenhum desses. E Samuel entrou, peraí, ele pergunta para Jessé, olha, realmente são todos esses seus filhos? Eu fico imaginando a cara do pai, então, é que tem mais um. Ele está cuidando das ovelhas, é o mais novo. E Samuel disse, chama ele, nós não vamos sentar à mesa enquanto ele não chegar. E a palavra fala, depois eu te encorajo você a ler lá em 2 Samuel, que quando Davi entrou, um menino pequenininho, magrinho e ruivo, Deus falou, é ele, unja-o. O mais improvável, o pequenininho, o caçula, irmão, Deus escolhe os que não são, para confundir os que são. O reino de Deus é o contrário, irmão. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Sabe o que significa, meu irmão? Que se você está aqui, você é louco. Está escrito lá, não fui eu que falei. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolhe os que não são para confundir os que são. Então, uma vez nós tivemos um encontro com Deus, e foi um jovem nesse encontro. Você conhece aquela pessoa que parece que é tudo certinho, só falta se converter? O cara é todo bonitinho, a meinha arrumadinha, o tênis limpinho, o óculosinho, tudo bonitinho, o cabelo bem cortadinho. Você fala para o cara, nossa, o cara é quase perfeito, só falta entregar a vida para Jesus. E ele participou do encontro, duro igual uma pedra. É do tipo assim, não, eu sou uma pessoa correta, não faço mal a ninguém, não preciso disso. Eu vim aqui só porque um amigo meu me convidou, eu aceitei e eu estou aqui e nada. Quando estava no final do encontro, no final de tudo, um jovem, pensa naquele jovem que devia ter saído da biqueira e foi direto para o encontro. Feio igual o pecado quando chegou. Horrível, o menino, você fala, meu Deus do céu, você chegava perto dele, você ficava até com medo, via se o celular estava aqui, o telemóvel estava aqui.
ele pediu oportunidade para dar o testemunho, e ele começou a compartilhar o que Deus fez na vida dele ali no encontro. Ele começou a chorar. Naquele momento do testemunho, aquele jovem todo bonitinho, arrumadinho e duro, começou a chorar compulsivamente. E depois que esse jovem terminou de dar o testemunho, ele pediu para dar o testemunho. E aí todo mundo pensou, meu Deus, o que esse cara vai falar? E ele falou, olha, eu entrei aqui com o meu coração de que eu não precisava disso, porque eu tenho uma boa vida, um bom trabalho, não faço mal a ninguém, sou uma pessoa toda certinha, uma pessoa muito correta. Ele falou, mas quando eu ouvi esse jovem falando, algo mexeu comigo. Por exemplo, por mais que eu fosse tudo isso, eu não tinha capacidade de falar o que ele falou. Ele falou, o que aconteceu com ele, eu quero que aconteça comigo. Porque Deus não escolhe tudo certinho, irmão. Deus escolhe às vezes o pior dos piores, para confundir aqueles que se acham alguma coisa. Por isso, se você está aqui, é porque o Senhor te escolheu. E se você às vezes tem aquele sentimento, não, mas eu não mereço, eu não sou digno, é exatamente isso. Não tem a ver conosco, porque Ele pega o último. Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. O reino de Deus é o contrário, meu irmão. Eu não me sinto em condições. A gente fala, às vezes nós precisamos às vezes levantar líderes, novos líderes, que as células vão se multiplicar. E você, meu irmão, o que você há de ser líder? Eu não me sinto capaz, eu não me sinto digno, eu não me sinto... Está qualificado, aleluia. Porque não tem a ver conosco, tem a ver com o Senhor. Não é aqueles que falam, não, deixa comigo, eu sou o cara, eu sou hábil, eu sou PhD. Não, irmão, não tem a ver conosco. Você pode estudar e deve melhorar e se aperfeiçoar a cada dia. Mas quando você tem no seu coração que você entende que não tem nada a ver com você, que você está como o último, você simplesmente quer servir, é esses que o Senhor escolhe. Quantos estão entendendo? Fala para a pessoa que está lá, você precisa servir, meu irmão. Aleluia. Por isso, o primeiro princípio é que no reino de Deus não tem lugar para grandeza pessoal. O segundo princípio é que ser grande no reino de Deus é ser servo. Terceiro princípio, está ali no versículo 36 e 37. Diz assim: então colocou uma criança no meio deles, tomou-a nos braços e disse: quem recebe uma criança pequena como esta, em meu nome, recebe a mim. E quem me recebe, não recebe apenas a mim, mas também ao Pai que me enviou. Eu sei que hoje nós estamos num tempo onde as crianças são não apenas valorizadas, elas têm que ser valorizadas, mas infelizmente muitas vezes elas estão numa posição que elas não deveriam estar. Hoje nós vemos crianças que mandam nos pais. Hoje nós vemos crianças que elas é que ditam as regras em casa. Ela que fala que sim, que não, e o pai fala, tá bom. Mas naquela época não era assim, meu irmão. Então naquela época uma criança tinha uma outra posição, ela não podia falar nada. Eu sei que alguns nessa época foi criado ainda nesse regime. De que, Pedro conta que uma vez, né, Pedro, foi comer na casa dele, e acho que ele não gostou do prato que ia comer, né? E ele falou assim, eu não vou comer essa Ele nem terminou de falar, já levou no focinho já. Não foi, Pedro? Pronto. Porque foi dentro desse contexto diferenciado. Mas naquela época uma criança não tinha nada que falar. Para você ter uma ideia, quando nós vemos alguns números na Bíblia, na palavra de Deus, lá em Atos, quando se converteu mais de 3.000 pessoas, naquela época, irmão, não eram contadas nem as mulheres, nem as crianças. Aliás, naquela época, uma mulher valia menos que um cavalo. Eu nem sei quanto é que vale um cavalo. Esse era o valor da época. E o Senhor Jesus, ele pega aquela criança que não é nem contada, não tem valor nenhum a opinião dela, e o Senhor Jesus, ele fala, ei, se você receber uma criança dessa, você recebe a mim. Sabe o que isso mostra o princípio? É que no reino de Deus, aqueles que são desprezados são modelos. Você conhece aquela história em Lucas capítulo 7, daquela mulher pecadora que entrou na casa do fariseu para ungir os pés de Jesus. Meu irmão, se hoje
Quando a gente fala mulher pecadora, é uma palavra assim mesmo. Era uma prostituta mesmo, irmão. Agora imagina hoje, você está lá fazendo a sua célula. Aí chega uma prostituta, com roupa pouca aqui, roupa pouca aqui, roupa pouca aqui, só pouca roupa. E ela chega lá. Como que você vai sentir no clima ali, o ambiente? Não, ainda ela chega ali com perfume e começa a ungir. Você ia pensar, essa mulher está maluca. Mas naquele momento, o Senhor Jesus disse, não, deixa ela. Jesus falou lá em Lucas 7, que isso que aquela mulher fez, será lembrado. Era uma prostituta, irmão. Mas é uma prostituta que reconheceu Jesus. Porque no reino de Deus, os desprezados, aqueles que aos olhos naturais são, para Deus, são os maiores. Eu sei que nós vemos uma cultura, e pode ser que você já passou por isso. Esse aqui é o doutor. É o doutor. Você acha que Deus está preocupado com o título de doutor, irmão? Você acha que lá no céu você vai chegar e falar, não, eu sou o doutor, PhD, hein? O reino de Deus não funciona assim. No reino de Deus, não que você pode ser doutor, não tem nada de errado de ser doutor. Eu tenho muitas pessoas que eu conheço que são doutor, com um coração de criança, humilde. Ele não está preocupado em você chamar ele de doutor. Mas tem uns que ficam ofendidos, não, meu nome não é fulano, é doutor fulano. Irmão, vai plantar mandioca. Porque a pessoa está com a mentalidade do mundo. A pessoa está com a mentalidade que não, esse carro aqui é de doutor. Irmão, no reino de Deus, os desprezados é que tem valor. Você percebe que a maioria das pessoas que seguiam Jesus era tudo ex. Não são todos, mas a maioria. Ex-prostituta, ex-ladrão, ex-político. Tem ex-político também, né? É que tem político que é ladrão, né? Não são todos, só a maioria. Alguns não são. E de repente nós vemos as pessoas que seguiam Jesus eram esses. Uma das críticas para Jesus é que ele comia com publicanos e pecadores. Ele só andava com o pessoal ralé da sociedade aos olhos naturais. Mas no reino de Deus, as coisas são o contrário. Quantos estão entendendo? Por isso pode ser que um dia, lá na sua célula, entre uma prostituta. Alguns engolem até seco, né? O marido fica longe dela. Pode ser que um dia na sua célula entre como uma vez entrou no nosso encontro, um camarada que era matador de aluguel. E o duro é que na época do encontro eu estava cuidando dele. E só me avisaram isso na metade do encontro, já tinha dado um monte de bronca nele. Mas são esses que no reino de Deus, o Senhor Ele aceita. Aqueles que a sociedade rejeita, no reino de Deus, quando ele se vai a Jesus, mesmo que seja insignificante, não é contado, mas Jesus disse, se você recebe desse, você recebe a mim. Irmão, isso tem um valor muito grande. Uma vez nós eu e a Diane cuidamos de um casal que passou por um problema muito grande. O esposo tinha traído a esposa, depois foi descoberto, e aí eles reataram, mas aí aconteceu de novo, ele caiu de novo, pecou de novo, com a mesma pessoa, e o pior, ainda estava tentando engravidar a outra ainda. A coisa estava feia, ao ponto de que ficou tão complicado o negócio, que ninguém mais queria falar, não filho, esquece esse cara é um ser vergonha, separa dele porque ele não presta, isso aí toda a gente, menos eu e a Diane. A gente falou, não, tem jeito. Pegamos aquele casal, levamos para casa, nos reunimos com eles, conversávamos, muitas conversas difíceis, muita oração, passou muito tempo, foi um processo longo, demorado, porque quando a gente fala de traição, a questão da confiança demora para ser restaurada, mas passado o tempo, o casamento foi restaurado, eles tiveram filhos, hoje eles estão muito bem casados, com seus filhos, servindo a Deus e fazendo a obra de Deus. Porque às vezes aos olhos naturais, isso aí já é um sem vergonha, isso não é crente não. Mas quando nós olhamos com a ótica de Jesus,
o Senhor escolhe aqueles que não são, para confundir aqueles que são. Quantos estão entendendo? Sabe, esse é o reino de Deus. O reino de Deus é completamente diferente do mundo, irmão. Quarto princípio, está ali no versículo 38, que diz assim: João disse a Jesus: Mestre, vimos alguém usar o seu nome para expulsar demônios. Nós o proibimos, pois ele não era do nosso grupo. Não proíbam, disse Jesus. Ninguém que faça milagres em meu nome falará mal de mim a seguir. Que não é contra nós, é a favor de nós. Eu lhes digo a verdade: se alguém lhes der um simples copo de água, porque vocês são seguidores de Cristo, essa pessoa certamente será recompensada. Isso é, os discípulos de Jesus, eles tinham uma ideia. O negócio é o seguinte: nós somos seguidores de Cristo, o resto não presta. Tem gente que pensa assim: é a igreja que eu vou que é a verdadeira, o resto é tudo falso. Mas o Senhor Jesus, ele chama a atenção dos discípulos com relação a isso. Ele falou: não proíbam. Ninguém que está ali fazendo algo em meu nome depois vai falar mal de mim. Só que tem gente que acha que ele é o super, ultra, puxa, único. Sabe que existem algumas igrejas ou religiões que para eles, só eles são certos. Todos os outros estão errados. E o Senhor Jesus chama a atenção dos discípulos, porque o reino de Deus não existe exclusivismo. Hoje nós temos muitos tipos de igrejas, e eu sempre falo isso para os irmãos: nunca fale mal de nenhuma igreja, porque nenhuma delas é perfeita, todas têm alguma falha, pode ter outras mais, outras menos. Não fale mal, depois o Senhor vai resolver com elas. Mas o fato é o seguinte: não existe um único que faça algo em nome de Jesus, que só ele seja certo. E o Senhor Jesus, ele chama a atenção, os discípulos estavam falando assim: Senhor, a gente repreendeu eles porque eles não andam com a gente, não são do nosso grupo. E Jesus fala: não faça isso, eles estão fazendo algo em meu nome, eles não vão falar mal de mim depois. Então eu falo que hoje existem muitos tipos de igreja, e glória a Deus por isso, porque existem muitos tipos de pessoas. Um pastor amigo nosso, que é ali em Matozinhos, ele é pastor de uma igreja com um nome bem diferente: Surf Church. Se você é surfista, ele é surfista. Eu já falei para ele: eu já tentei, eu não consigo parar em pé numa prancha, não é minha área, ainda mais aqui que a água é muito fria. Mas tem pessoas que eles alcançam para Jesus, porque eles vão lá surfar e pregam o evangelho para quem é surfista. Então um tipo de igreja alcança um tipo de pessoa, cada tipo de isca alcança um tipo de peixe. Sim ou não? Às vezes pode ser que você vá em alguma igreja que tem lá um monte de velhinho tocando violino. Para os jovens pode ser um desespero. Para um velhinho, ele vai estar no céu, aleluia. Porque não existe uma igreja mais certa ou mais errada. Não tem exclusivismo. Não tem, não é só essa aqui. Não, irmão. Deus pode usar qualquer um, em qualquer lugar. Por isso, fala para a pessoa que está do seu lado assim: não somos nós que somos os donos da verdade. Não. Nós estamos aqui para estabelecer o reino de Deus. E por último, para a gente orar, quinto princípio, está ali a partir do verso 42, que diz assim: mas se alguém fizer um desses pequeninos que confiam em mim cair em pecado, seria melhor que lhe amarrassem ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse jogado ao mar. Se sua mão o levar a pecar, corte-a fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas uma das mãos, que ser lançado no fogo inextinguível do inferno com as duas mãos. Lá os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. Se o seu pé o levar a pecar, corte-o fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas um pé, que ser lançado no inferno com os dois pés. Lá os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. Se o seu olho o levar a pecar, lance-o fora. É melhor entrar no reino de Deus com apenas um dos olhos, que ter os dois olhos e ser lançado no inferno. Lá os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga, pois cada um será provado com fogo. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor,
como torná-lo salgado outra vez? Tenham entre vocês as qualidades do bom sal, e vivam em paz uns com os outros. O quinto princípio que nós vemos aqui no reino de Deus, e o Senhor Jesus passando, é que no reino de Deus existe a radicalidade com o pecado. Quando o Senhor Jesus fala da mão, do pé e do olho, se sua mão te faz pecar, corta fora. Claro, você não vai fazer isso literalmente, por favor. O Senhor Jesus está mostrando um princípio: aquilo que te leva a pecar, seja radical. Billy Graham, certa vez, ele disse o seguinte: ele não podia entrar num elevador junto com uma mulher, só ele, sozinho. Estou falando de Billy Graham, irmão, um dos maiores pregadores de todos os tempos, evangelista. Ele falou: essa parte eu tenho que ser radical, porque se eu ficar, eu posso pecar. Isso fala de uma radicalidade com o pecado. Às vezes, o que te faz pecar é a internet. Porque às vezes você fica olhando a vida dos outros e fica com inveja do marido da outra, da mulher do outro. Você olha para a mulher do outro, olha para a sua, você fala: Às vezes o que te leva a pecar pode ser algumas amizades. Você fala: mas é meu amigo de tanto tempo. Jesus disse: te leva a pecar? Não tem negociação, irmão. Porque deixa eu dizer uma coisa, a Bíblia fala que nós devemos resistir ao diabo. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas ela não diz para a gente ficar resistindo ao pecado. Porque deixa eu te falar uma coisa, existe algo que mora dentro de nós que se chama natureza pecaminosa. Eu gosto muito de uma canção do Thales Roberto. Eu sei que alguns não gostam, mas eu gosto dele. Que ele diz assim: Deus, eu não confio em mim. Por quê, irmão? Existe uma natureza pecaminosa dentro de nós, que se a gente der brecha, a gente vai cair, irmão. Eu estive no Brasil esses dias e partilhei ali um link de uma mensagem, das mensagens que nós havíamos partilhado aqui. E um pastor amigo meu comentou: feliz por você, meu amigo e tal. E aí eu aproveitei que estava no Brasil, mandei uma mensagem para ele, perguntei como é que ele estava. E de repente ele me dá uma resposta que ele falou: irmão, caí em pecado. Ele era pastor de uma igreja, uma grande igreja ali no Paraná. Não era da IBAV, tá? Só para ficar claro, aleluia. Mas era um amigo, né, de alguns anos. Eu fiquei muito triste. Porque, irmão, não importa a posição que nós tenhamos, com pecado não se brinca. É o TikTok que te faz pegar, irmão? Desinstala. É o Instagram? Desinstala. É o WhatsApp, irmão? Desinstala. Tem gente que consegue pecar até com SMS, misericórdia. Aquilo que for, irmão, radicalidade. Quantos assistiram aquele filme A Prova de Fogo? Se você não assistiu, eu quero te encorajar a você assistir, principalmente você que é casal. E nesse filme, o homem, o esposo da mulher dele, né? Óbvio. Ele tinha um problema sério com pornografia. Ele não podia ficar na frente de um computador que aparecia ali o puf. Ele já ia lá e clicava. E aquilo começou a mexer com ele. Ele precisava se livrar daquilo. O que ele fez? Desceu o porrete no computador, irmão. Taco de beisebol. E depois tacou no lixo. Porque com pecado não se brinca. Tem que ser radical. Ai, mas isso é muito radical. Isso aí é um exagero. Isso é Bíblia, irmão. Jesus falou: com isso aí não se brinca. Te faz pecar, arranca fora. Tem pessoas que sabem que o que leva ela a pecar é o trabalho. Pede as contas, irmão. Deus vai te dar outro. Mas não fique num ambiente que te leva a pecar. Tem pessoas que o que leva ele a pecar, sabe o que é? É alguns familiares. Aí sabe o que você faz? Fica longe, irmão. Corta. Porque é melhor você entrar sozinho no céu do que ir para o inferno com a família.
Não estou falando que você tem que separar do seu cônjuge. Meu cônjuge me faz pecar, vou me separar dele. Não é isso. Você vai orar por ele, ele vai se converter em nome de Jesus. Vai conhecer, vai ter uma experiência com Jesus. Mas aquilo que nos leva a pecar, o Senhor Jesus mostra um princípio: seja radical. Porque hoje, infelizmente, cada vez mais, eu vou te falar, meu irmão, vai piorar. Nós temos visto muitos homens de Deus caindo em pecado. Muitas pessoas, às vezes a gente conhecia tantos anos na igreja, de repente o camarada, não apenas, a menina separou do marido e agora está com uma mulher. Mas você não ia na igreja? Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. A tendência é piorar, ao ponto de chegarmos como Sodoma e Gomorra, que lá era uma bagunça só. Não podia chegar gente nova na cidade, porque eles já queriam ter relação. Você lê lá isso na palavra de Deus, porque virou uma bagunça, uma salada. Hoje cada vez mais está pior, e vou te falar, ainda vai piorar mais. Por isso que no que diz respeito a pecado, irmão, ser radical. Não, mas eu sou forte espiritualmente. Não existe força que não te leve a pecar. Há um pastor que foi muito usado por Deus na década de 90, ele já faleceu. E ele era um pastor que ele fazia muitas cruzadas, muitas pessoas se convertiam, muitas pessoas eram curadas. E uma vez ele foi fazer uma cruzada em Buenos Aires, na Argentina. E essa cruzada evangelística era num estádio. Homem muito usado por Deus. E de repente chegaram para ele e falou assim: pastor, tem mais pessoas do lado de fora do estádio querendo entrar do que as pessoas que já estão do lado de dentro. Tem ideia de quantas milhares de pessoas? Naquele momento, no coração dele, ele disse assim: realmente Deus precisa de mim. Foi a pior besteira, né, que devia ter feito. A partir dali o ministério dele começou a cair, a ponto que ele foi encontrado e desmascarado em quartos com prostitutas. Mas por quê? Não existe tamanho de ministério que não te deixa sujeito ao pecar. Por isso, quando a gente vê uma pessoa que às vezes peca, o nosso sentimento não deve ser: que absurdo, não tem vergonha. Não. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. A gente ora e fala: Deus, tem misericórdia do nosso irmão, que o casamento possa ser restaurado. E Senhor, livra-me, porque podia ter sido eu. Então, no que diz respeito a coisas nos levar a pecar, irmão, vamos ser radical, porque esse é um princípio do reino de Deus. Queria que você ficasse de pé no seu lugar.